O silêncio da nora. Quando você cansa de tentar agradar. Gente, muitas vezes eu vejo história de muitas mulheres que perdem por tentar agradar pessoas que não são seu marido. Entenda que depois que você casa, a única pessoa que você precisa agradar é você mesmo e o seu marido. Às vezes, a gente perde muito tempo da nossa vida tentando agradar fulano, cicrano, beltrano, que no final das contas não somem nada na tua vida. Muito tempo do meu casamento eu perdi tentando agradar a família do meu esposo. E eu percebi que eu não ganhava nada com isso. Que independente de eu estar sendo correta aos olhos deles ou não, eles iriam falar mal de mim. E eu sempre fui assunto, eu sempre fui o motivo deles quererem saber da minha vida, eu sempre fui o motivo de várias coisas ruins que eles plantaram no meu casamento, de motivos para eles falarem que o meu casamento não ia durar, que a minha família não ia dar certo, que era questão de tempo para eu fazer alguma coisa para o meu marido, para que não viesse a dar certo o nosso relacionamento. Então, quando eu parei de tentar agradar eles e fui viver a minha vida em paz com meu marido, o meu casamento ele melhorou 300%. E também eu falo que o marido de vocês precisa ajudar também. Não só vocês mudarem o hábito de vocês e focar no casamento de vocês, mas também o marido de vocês entender que vocês estão lidando com aquilo da questão do ser abusivo, de ser narcisista, de ser controlador com as coisas do casal, né, os parentes ali em volta. O marido precisa se posicionar para viver uma vida ali com a mulher dele tranquila, porque no caso, no meu começo, meu marido não sabia se posicionar. Mas eu tive que ter, sim, muita sabedoria para vivenciar aquilo ali da melhor forma possível, onde eu conseguisse usar de estratégia, eu falo de estratégia divina, né, pra ter sabedoria e discernimento, pra não colocar ele contra ela, né, que é a mãe dele, e também não me ferir, porque eu tava dentro de um relacionamento onde a mãe queria se envolver demais, inclusive, quando a gente casou, ela chamou a gente pra dormir lá, tipo, como se fosse uma colônia de férias e tal. E aquilo pra mim não soava normal, não soava tranquilo. Então, se você passa por esse tipo de situação, da sogra se intrometendo, da sogra fazendo e acontecendo na vida de vocês não têm sabedoria, às vezes é hora de você se calar, de você se isolar, de você não frequentar tanto a casa da pessoa, de você pegar e tentar entender o lado da pessoa, mas também se a pessoa difere, você se afastar dela, você começar a explicar pro seu marido que aquela situação ali te desagrada, que aquela situação ali faz mal pra você, e o marido, quando ele é um marido de verdade, ele vai priorizar a esposa dele. Então, quando essas pessoas vêm com esse tipo de comportamento ruim pra cima de você, da sua família, dos seus filhos, cabe só a você dar seguimento ou não. Então, se você entende que a sua família é o maior projeto que Deus colocou nas suas mãos, você para de ser doido e para de se alienar com esse tipo de pessoa. Porque são pessoas que estão fazendo você perder as bênçãos de Deus. Então, meu conselho pra você, o melhor é se afastar. Não faz sentido. Tem pessoas que ainda dá até pra ter um convívio. Mas quando a pessoa se intromete muito, fala muito da sua vida, dá pitaco em tudo, melhor é se afastar. Então, hoje em dia, eu sou taxada como a ruim, como uma pessoa que, nossa, afastei o filho de uma mãe. Mas eu não ligo, porque, tipo assim, a partir do momento que a pessoa me escolheu, ela precisa entender que agora nós somos uma família e somos unidade aqui dentro do nosso lar, e que os nossos filhos, eles vão ser abençoados por causa da nossa vida, e que quando os nossos filhos ficarem maiores, a gente precisa ensinar a eles que eles vão casar e que vai chegar o momento deles também. Então o filho precisa ser livre pra ir. E realmente a gente cria o passarinho ali, depois a gente abre a gaiola e ele precisa voar. E é sobre isso, a gente não tem que proibir filho de nada, sabe? Eu sei que a gente tem que ensinar ali, dar o nosso melhor como mãe, como pai, mas quando chega o momento do filho ter alguém, a gente precisa orientá-lo, né? Debaixo da presença de Deus, debaixo da graça de Deus, para que ele possa viver o melhor ali na vida dele também, se for uma pessoa abençoada para a vida dele.
Mas a partir do momento que eu fico tentando dar pitaco no relacionamento do meu filho, eu estou atrapalhando. E quando essas pessoas começam a atrapalhar o ciclo de vocês como casal, como pessoas ali, vocês precisam dar um basta. Tanto o marido, né, que é o filho dessa mãe, ele precisa colocar um basta, um ponto final, como a gente precisa ter sabedoria para gerir ali tanto o lado do marido quanto o lado da sogra. Muitas pessoas, assim como eu, preferem se afastar, preferem viver longe. Eu hoje moro 1.000 quilômetros de distância e dá super certo pra mim. É algo que funciona aqui pra mim. Então, igual eu falei no outro vídeo, eu não odeio mais a minha sogra. Já quebrei esse padrão, mas já chegou o tempo de eu odiar. Eu senti mágoa no meu coração por tudo de ruim que ela tinha causado. Igual eu falei também no outro vídeo, às vezes ela fazia até sem perceber. Mas a melhor estratégia que eu utilizei naquele tempo foi ter me afastado, foi ter priorizado a minha família. Porque a partir do momento que eu me casei, a partir do momento que eu escolhi aquilo pra minha vida, eu precisava entender que agora eu e meu marido, a gente vai pegar e vai construir as coisas a partir daqui. Agora é a gente, os nossos filhos, a nossa família e ponto. Então você precisa entender, você precisa colocar na sua cabeça que se as pessoas atrapalham, o melhor é ficar longe. Fique longe, se distancie mesmo. É ruim a solidão? É ruim. Porque eu projetava na minha sogra, tipo, nossa, que ela ia ser tudo que a minha mãe não foi, que poderia contar com ela e tal, e lá, poderia, sabe, desabafar se eu estivesse precisando de algum... Não foi isso que eu encontrei. Então muitas meninas hoje se casam e acham que vão encontrar isso, e muitas das vezes não é. Então, gente, tô aqui como um alerta pra vocês. Se porventura vier a acontecer com vocês, saibam se posicionar. Não precisa ser grossa, não precisa ser arrogante, não precisa ser nada. Basta ser firme e falar, olha, fulano, eu não aceito isso. Na minha casa as coisas funcionam do meu jeito. Quem manda aqui neste lar sou eu. Na sua casa você é mulher dentro do seu lar e eu sou mulher dentro do meu lar. Então no meu lar as coisas vão ser conforme a minha vontade. Conforme a minha vontade do meu esposo. Então a gente precisa ter sabedoria para ser mulher, para ser feminina, para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é importante pra gente, o que não é importante pra gente. Então eu venho aqui pra te falar, né, como um canal de Deus mesmo na tua vida. Se não faz bem, afasta. Só não fala pro seu marido cortar vínculo, porque querendo ou não, ela ainda é a mãe dele. Então você precisa liberar. Agora, quando a pessoa insiste em dar pitaco na sua vida, corte os vínculos. Porque tem gente que mesmo parente vai atrapalhar a sua vida. Minha mensagem hoje é essa. E eu não gostaria de ter que falar sobre esse tema, mas eu acho que é um tema que é super válido aqui, porque tem muita gente que passa por isso. Então, se você passa por isso, de verdade, sinto muito por você.